político estende-se muito além dos elementos que compõem a democracia e os mandatos eletivos, como conhece-se na atual organização política brasileira. Para entender a democracia representativa e suas instituições, é necessário pensar na evolução da política no mundo ocidental no decorrer da história. O fenômeno da representação política nem sempre foi vivenciado em todos os momentos históricos, e sua conquista veio em decorrência de uma série de lutas. Ainda assim, atualmente, nem todos os países são adeptos desse sistema. O despotismo e a concentração do poder nas mãos de uma pessoa, seja um ditador ou um monarca, exclui o restante da população da tomada de decisões. Em outros casos, um seleto grupo era responsável pela tomada de decisões, como, por exemplo, como ocorreu na República Romana, que era governada por uma aristocracia na qual os chefes das tradicionais famílias de Roma eram quem ocupavam os cargos do Senado. Já em algumas aldeias indígenas da América do Norte, o poder era exercido pelos homens mais velhos da tribo. Analogamente, durante a Europa medieval, os nobres participavam do poder decisivo, das tomadas de decisões, e assim vai, buscando e perseguindo os seus próprios interesses, desse modo agindo em benefício próprio sem atender às demandas dos vassalos do seu feudo. Mesmo em governos despóticos, a liberdade de agir do governante deveria considerar certos interesses do restante da população, a fim de evitar revoltas e perda de apoio. Mesmo que isso não fosse exigido, como em governos representativos no qual se governa em nome de outro, tendo a condição de governante atendendo aos interesses do governado. Em governos representativos, é colocado em pauta o direito da população de remover um mau governante, caso necessário, e ainda a eleição de pessoas para ocuparem os cargos políticos. Além disso, é necessário que o governante não tenha controle sobre todos os meios de administração e dominação, para caso, se necessário, ele seja removido do poder. Em 1215, houve um importante momento para a aquisição da participação da população na política, quando o rei João Sem Terra assinou a Magna Carta que concedia direitos ao clero e à nobreza. Desse modo, alguns barões elegeram um conselho para que eles verificassem se a carta estava sendo cumprida. Ao longo da história inglesa, muitos direitos foram conquistados e perdidos ao mesmo tempo. Durante o século XVII, até por um breve momento, surgiu uma república governada por Oliver Cromwell. Mas, tempos depois, a monarquia foi restituída. Mas a luta pela descentralização do poder e a instauração do parlamento permaneceu até 1689, quando o rei Guilherme III assinou a Declaração dos Direitos, assim implantando um parlamento. O parlamento era composto pela Câmara dos Lordes, onde era composto pelo clero e pela nobreza, e também tinha a Câmara dos Comuns, que era o restante da população. Assim, muitos países se inspiraram nesse modelo bicameral, e um exemplo disso é o Brasil, onde tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É certo que desde os primórdios do sistema representativo, a duração e a natureza dos mandatos se modificaram. Nos parlamentos medievais, por exemplo, havia membros fixos, os senhores feudais, e também representantes eleitos pelo povo. A atividade do parlamento não era permanente, mas apenas exercida quando convocada pelo poder real, mediante o surgimento de questões como a consulta para o lançamento de impostos. Não havia existência de mandatos como os atuais, pois eles se esgotavam ao final da convocação, e caso houvesse outra convocação, poderia haver novas eleições. Além disso, os eleitos eram tidos como representantes em posições de determinado segmento popular, tendo em vista uma pré-conduta definida pelo posicionamento dos eleitores, sob pena de serem substituídos caso se afastassem disso. Esse tipo de mandato é chamado de mandato imperativo. Já na Idade Moderna, houve o surgimento do Estado moderno. Embora a centralização do poder se encontrasse nas mãos do rei,
conhecido como absolutismo monárquico. Houve ainda a construção de grandes máquinas do Estado que se tornaram difíceis de administrar. Levando em conta o crescimento da ação estatal, as atribuições precisaram ser repartidas, como é o caso dos nossos ministérios, que tem o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e assim vai. E o rei passou a dividir as decisões, a compartilhar as decisões do governo com os conselheiros reais. A expansão dos conselhos reais e a maior demanda por participação social construíram os parlamentos modernos, se afastando assim a maioria dos países dos parlamentos como era conhecido na Idade Medieval. Afinal, agora os representantes participavam no conjunto de decisões não previamente definidas. O eleito também passou a ter liberdade para possuir as preferências políticas, ainda que distintas dos seus eleitores. Assim, os parlamentares passaram a prestar contas à população das consequências dos seus atos, no conjunto total de seu mandato, e não mais uma ou outra decisão isolada. Os mandatos então deixaram de ser imperativos e se tornaram livres. Ademais, houve a fixação dos períodos de mandatos, eliminando as necessidades de fazer eleições a cada vez que uma decisão fosse colocada em pauta. Quanto aos partidos políticos, o sociólogo Max Weber os define como grupos organizados que visam conquistar influência no exercício do poder dentro de determinada sociedade. Ou seja, tratam-se de organizações de pessoas com o intuito em comum de prevalecer seus objetivos e crenças na administração da comunidade. Contudo, a partir do século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os partidos deixaram de ser apenas uma reunião de pessoas que defendiam determinada posição política e passaram a ser grandes máquinas de vencer eleições. Em sistemas presidencialistas como o brasileiro, os partidos buscam eleger seus membros para os cargos do poder executivo, formar bancadas legislativas para participações de decisões ou conquistar cargos de nomeação dos chefes do executivo, entre outros meios de exercer influência indireta sobre a ação desse poder. Os antigos partidos políticos eram formados por cidadãos que Max Weber denominava como os notáveis, pessoas de grande influência e prestígio social e que por esse motivo eram eleitas em pleitos dos quais uma pequena parcela da população participava, de maior poder econômico e com acesso à educação. Assim sendo, as lutas pela conquista dos direitos políticos, como a votar e ser votado, marcaram os séculos XIX e XX. Nos Estados Unidos, embora nas primeiras décadas do século XIX os homens brancos já tivessem conquistado o sufrágio universal, os negros só passaram a ter direitos políticos com o final da Guerra de Secessão, em 1865, e sob algumas condições. Algumas mulheres, por sua vez, só tiveram o direito do voto assegurado em 1869, e o sufrágio universal feminino só foi estabelecido nos Estados Unidos em 1920. Paralelamente, a Inglaterra já usava o sistema eleitoral desde 1429, mas tinha participação política limitada apenas aos proprietários de terra. Só foi aderir ao sufrágio universal masculino em 1918. Quanto às mulheres do Reino Unido, só tiveram direito ao voto reconhecido em 1928, com a implantação do sufrágio universal para maiores de 21 anos. Conforme o direito ao voto foi ampliado, o parlamento também passou a ter representantes nos segmentos populares, e as eleições tornaram-se fenômenos em massa. Então, os partidos notáveis passaram a ser desafiados pelos partidos da base operária, trabalhista ou social-democrata, que gradativamente provavam eficiência na sua organização e conquistavam mais espaço social. O século XX ainda registrou o surgimento de partidos cujo principal objetivo era a tomada violenta do poder.
como os partidos revolucionários de esquerda, o Partido Bolchevique Russo, que visava uma revolução socialista, ou ainda o movimento fascista italiano ou o Partido Nazista Alemão, que eram organizações de extrema-direita que buscavam chegar às grandes massas e conquistar o poder, atraindo um número de seguidores armados e conciliando a força eleitoral à força física, para a conquista e manutenção do poder. Entretanto, após o final da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, houve o estabelecimento de regimes democráticos na maior parte da Europa Ocidental, que era a zona de influência dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. Ainda que na Europa Oriental tenha sido implantado sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o socialismo unipartidário. Oi, eu me chamo Gabriela e eu vou falar sobre o sistema eleitoral e algumas formas operantes desse sistema. Em primeiro lugar, eu vou definir o que é o sistema eleitoral em si. Como foi dito, as eleições se tornaram um fenômeno de massa a partir do sufrágio universal. Isso porque classes que antes não poderiam votar obtiveram esse direito. Então, os partidos e candidatos começaram a operar de uma maneira a convencer essas pessoas a se tornarem eleitoras. Esse fenômeno funciona dentro das normas de um sistema, que é o sistema eleitoral. Ele organiza e define como os votos expressos serão convertidos em cargos de poder. Cada estado tem um sistema eleitoral com características próprias, porque ele reflete a realidade histórica, econômica e social de um país. Mas todo sistema eleitoral é formado por basicamente 3 elementos: a fórmula eleitoral, a magnitude do distrito e a estrutura do voto. A fórmula eleitoral é de que maneira a contabilização dos votos será convertida em cargo de poder. Ela pode ser de maioria simples, proporcional ou mista. A magnitude do distrito corresponde à quantidade de cargos que aquele distrito está disponibilizando para as eleições, a quantidade de cadeiras no parlamento. E a estrutura do voto é de que maneira o eleitor poderá expressar seu voto. Ele define o grau de liberdade do eleitor, se é secreto, se é aberto, se poderá ser numa lista partidária ou se num candidato de um partido, se poderá ser em um único candidato, em mais de um candidato, de que maneira o eleitor vai votar. A fórmula eleitoral diferencia de maneira bem definida os sistemas eleitorais. Agora eu vou falar sobre 2 categorias de sistema baseados na fórmula eleitoral que definem eles. O primeiro deles é o de maioria simples ou majoritário, que é o que ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nele, o partido que recebeu o maior número de votos, independentemente da porcentagem, leva 100% dos cargos no parlamento ou no Congresso. Esse sistema tende a concentrar quem tem o maior poder de mobilização dentro da sociedade, normalmente a elite. E ele faz com que, como não tem uma ampla representação, justamente por um grupo levar todos os cargos, os grupos se unam em um partido único e um partido único de oposição, o que favorece o bipartidarismo, que é o que acontece tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos com o partido republicano e o democrata. Quem defende esse sistema afirma que a estabilidade política é muito benéfica por causa justamente da não fragmentação em diversos partidos, por exemplo. Mas ele pode gerar instabilidade porque os grupos minoritários não se sentem representados dentro desses partidos, ou não se sentem representados por ser muito difícil alcançar um cargo no Congresso, já que sempre está o poder nesse grande grupo. Isso faz com que gere instabilidade. E por causa dessa instabilidade política, principalmente em países em que a diferenciação social é muito grande e em que a dificuldade de criar consenso entre grupos a ponto de formar um partido com uma ideologia, um grande partido com uma ideologia única, se opta pelo sistema proporcional, que foi justamente uma alternativa que surgiu a partir das revoltas operárias no final do século XIX, permitindo que as minorias chegassem no parlamento, ao invés de só o grande grupo que era formado pela elite. E de que maneira esse sistema funciona?
de maneira proporcional. A porcentagem que um partido recebeu de votos é a porcentagem dos cargos que ele terá. Então, digamos que o parlamento seja formado por 100 cadeiras, um partido recebeu 50% dos votos, ele receberá 50 cargos, o que recebeu 25% dos votos receberá 25, o que recebeu 12,5 receberá 12, enfim, dessa maneira. Geralmente, na hora das eleições, os eleitores votam em um partido, que é o que representa a ideologia daquele eleitor. E o partido tem uma lista interna com os candidatos que, à medida que o número de cargos se apresente, eles vão elegendo aqueles candidatos. No Brasil não é assim. No Brasil, vota-se direto no candidato e aí soma-se o número de votos que os candidatos de determinado partido receberam, ver quantos cargos pela proporcionalidade serão dados e os candidatos mais votados receberão esses cargos. Quem defende esse sistema defende justamente pela qualidade de ele permitir a maior representação política, a chegada de minorias ao Congresso, mas ele gera instabilidade política justamente por essa grande fragmentação. E por causa dessa instabilidade gerada pela fragmentação político-partidária, mas com a necessidade de representação minoritária no Congresso, no Parlamento, surge a terceira alternativa, que é a alternativa alemã, que é o sistema misto, que será discutido a seguir. Boa noite, eu me chamo Carla e eu irei dar continuidade sobre o tema. Agora vamos falar sobre os partidos mistos, sistemas mistos. A Alemanha ela é um estado federativo e ela faz uso do sistema eleitoral misto, que por muitos estudiosos é considerado um modelo eleitoral que muitos outros países também deveriam adotar. Mas como que isso funciona? Então vamos lá. A Alemanha ela é dividida em 299 estados uninominais. Esse sistema ele funciona da seguinte maneira. Cada eleitor tem o direito a 2 votos, sendo que cada estado tem o direito de eleger um representante. O candidato mais votado é eleito através da maioria simples. Em seguida, vota-se também na lista partidária de sua preferência. Então, os votos eles serão computados e definirá quantas cadeiras cada partido terá direito para eleger seus representantes. Que esses representantes eles estarão em uma lista partidária fechada. E como é possível perceber, o primeiro voto ele remete ao sistema majoritário e o segundo ao sistema proporcional. Então, o sistema alemão seria uma junção desses dois sistemas para surgir o partido misto. Fica evidente que esse sistema ainda continua a favorecer os grandes partidos, mas ainda assim permite um pouco de representação pela minoria. Não é muita coisa, mas já é melhor do que em muitos lugares que a gente vê. Tem as chamadas cadeiras suplementares. O que seriam essas cadeiras suplementares? Elas seriam um excedente, tendo mais parlamentares que os 598 previstos na lei. Isso ocorre quando um único partido ele conseguiu eleger mais representantes nas eleições majoritárias que o número que ele teria direito nas eleições proporcionais. Então, ele consegue ultrapassar essa quantidade. Mas assim, eles vão perder o direito ou não vão perder o direito? Eles não perdem o direito. Então, mantém-se o direito de todos os cargos conquistados nessas eleições, mas não terá direito a mais nenhuma cadeira nas eleições proporcionais. Então, o que ele conseguiu vai ficar nas majoritárias, não vai ter direito nenhuma no proporcional. Ainda no sistema eleitoral alemão, existe uma cláusula que diz que só poderão participar da distribuição das cadeiras os partidos que tenham conseguido
pelo menos 3 representantes pelo sistema majoritário, ou que atinja 5% do total de votos dados no sistema proporcional. Então, caso ele não atinja essas exigências, esses deputados poderão assumir, mas não serão considerados uma bancada no parlamento. Então, eles têm o direito de assumir, de ficar com seus cargos e tudo mais, mas eles não terão direito a uma bancada no parlamento. A utilização desse sistema permite à Alemanha conviver em um sistema partidário não muito fragmentado, como ocorre em alguns outros países, já que, por mais que apresente quase 30 partidos, há apenas 6 representados, não tendo um sistema partidário tão concentrado como acontece no Reino Unido e nos Estados Unidos, que faz o uso da maioria simples. Mas ainda existem países mais fragmentados que os Estados Unidos e o Reino Unido, que seria os países que fazem uso somente do sistema proporcional. Então, tem níveis e níveis. A Alemanha seria um país que não é muito fragmentado por fazer a utilização desse sistema conjugado entre o majoritário e o proporcional. Os partidos são considerados organizações que reúnem homens com o objetivo de influenciar. Influenciar no quê? Nas ações do Estado e na democracia atual. São organizações que buscam controlar o Estado por meio das conquistas de cargos eletivos. Então, o objetivo é controlar, né? É poder dizer pode ou não pode. O objetivo deles é controlar. Isso é possível de perceber nos sistemas eleitorais, de modo que os cidadãos podem expressar suas preferências, e que após as escolhas são convertidos em cargos eletivos. Então, uma forma do cidadão poder expressar sua vontade seria por meio do voto. Uma forma da gente poder expressar, falar eu quero isso, eu não quero, seria por meio do voto. O sistema majoritário é um sistema bipartidário, que pretende ser bipartidário, que tenta construir um consenso entre grupos diversos, visto que a fragmentação determinaria o fracasso eleitoral das minorias. Então, o sistema proporcional ele tenta ao máximo fazer com que só tenha dois partidos. Mas caso esses dois grupos políticos acabem por excluir os segmentos significativos da população, eles acabariam fracassando, já que fica possível de poderem sofrer contestação por parte dos grupos excluídos e mostrarem incapazes de manter a estabilidade política e o consenso social. Então, eles têm que saber governar, não tem que ser algo certo, eles têm que saber o que eles estão fazendo, né? Assim como todos, independente do lugar, tem que saber o que está fazendo. O sucesso desse sistema na Inglaterra, ele pode se dar pelo fato da ordem social hierárquica do período feudal, que foi sendo substituída por uma democracia aos poucos ao longo dos anos. Isso aconteceu na Alemanha. Isso já não aconteceu em outros países e outras sociedades do mundo ocidental, onde se teve uma troca ao longo de um curto período. Portanto, a adoção do sistema bipartidário não foi o suficiente para abrigar a grande diversidade de partidos políticos que se acabam tendo, o grande volume de identidades sociais, que acabam por não obter uma obediência civil, levando a confusão, contestação, greve, sofrendo uma defasagem nessa ordem social política. Nesses casos, o mais provável é que adote o sistema proporcional para abrigar um grande número de partidos. O sistema majoritário só é sucedido em sociedades que conseguiram atender aos interesses os interesses das populações e um pequeno número de partidos. De outro modo, possivelmente essa fórmula de sistema majoritário não iria funcionar adequadamente, porque se teria um grande número de identidades, como já foi dito.
Para se ter um partido político baseado em normas eleitorais majoritárias em um sistema bipartidário, exigem a despolitização dos conflitos de interesse. O que eu queria explicar para vocês também é o sistema proporcional, que ele possui um mecanismo que, segundo seus defensores, coopera para a criação da estabilidade política e do consenso social. Isso porque esse sistema permite a melhor distribuição, a representação e o poder político, se tendo assim diferentes níveis de poder e influência nas ações do Estado. Já que uma sociedade que os interesses dos diferentes grupos, eles estão ligados à máquina do Estado, ou seja, ao Estado, né? Ao funcionamento do Estado, não se tendo como adotar uma forma de relacionamento político do tipo governo-oposição, pois qualquer grupo excluído, ele teria grandes prejuízos em seus interesses, o que acabam por não tendo o porquê deles aceitarem, sendo que os seus interesses não estão sendo atendidos, por que eu vou respeitar? E uma prova de como o sistema misto adotado pela Alemanha é bom foi quando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental assinaram o Tratado de Unificação. E enquanto assinaram esse Tratado de Unificação, a possibilidade de ocorrer uma grande divergência política seria gigantesca, porque seriam dois grupos totalmente distintos. E dentro desses grupos distintos teriam outros microgrupos distintos, havendo grande possibilidade de se ter grupos políticos separatistas ou antissistema. Porém, mesmo após 18 anos desse acontecimento, o sistema foi capaz de abrigar boa parte dos interesses relevantes na sociedade alemã, sendo assim grande estabilidade no consenso social e desenvolvendo políticas ativas para que o lado oriental recuperasse desvantagem com relação ao lado ocidental do país. Então, isso era mais o que eu queria explicar. Muito obrigada.